Aqui no estúdio, Jeová Alves. Jeová Alves, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Marconi FM, ao programa Marconi Cidade, Jeová. Bom dia. Muito bom dia, Jeová. Pode aproximar um pouco mais. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia ao amigo Bebezão, ao nosso grande amigo Raí, e quero agradecer a todos aqui da Rádio Marconi FM por a oportunidade que nos dá neste momento de estar aqui para esclarecer alguns fatos que foram ditos a respeito da minha pessoa esta semana, e estou aqui à disposição dos senhores para responder o que me perguntarem, se assim eu tiver conhecimento. Jeová, para começar, eu gostaria de perguntar como é que você recebeu essa notícia da colocação do seu nome nessa lista, né, de pessoas com problemas em relação à prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado, Jeová. Olha, Raí, o que acontece... Bem mais perto do microfone, por favor. Pode ficar à vontade. O que acontece é que, relativo a esta lista, foram feitos vários questionamentos dentro dela que não é verídico, não procede exatamente daquilo que nós chamamos da verdade. Mas nós não queremos condenar alguns que de forma inocente, ou seja, por falta de esclarecimento sobre o assunto, começou a dizer nos quatro cantos da cidade, às vezes via meios de comunicação, rádio, televisão ou o sistema eletrônico de comunicação, que meu nome estaria na lista dos inelegíveis. Eu quero aqui afirmar que não existe lista de inelegíveis. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão não tem competência para fazer ou para formatar, apresentar ou publicar uma lista de inelegível. A competência de dizer se o cidadão é inelegível ou não é do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão ou de qualquer outro estado, ou então de instância superior dentro da Justiça Eleitoral. Portanto, o que o Tribunal de Contas fez, e isto está de acordo às normas constitucionais, inclusive rege isso no artigo 71 da Constituição Federal e no artigo 72. Foi emitir uma lista informando para o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, qual eram os gestores que tinham as suas contas com parecer pela desaprovação e aprovado pela Câmara, e outros gestores que tinham as contas com parecer pela desaprovação do Tribunal de Contas e reprovado pela Câmara. É as duas situações, vice-versa. No entanto, o Tribunal de Contas em nenhum momento apresentou uma lista de inelegível. A própria lista que as pessoas estão lendo, se você observar em cima, no cabeçalho da lista, eles não dizem em nenhum destes lugares que essa lista é uma lista de inelegíveis. Você lê aqui que não existe. O que existe nessa questão é exatamente a questão política. E a questão política, muitas vezes, quando mal colocada, ela é dolosa às pessoas. Ela causa danos às pessoas. Eu sou uma vítima. Tentaram macular minha imagem durante esta semana de todas as formas, para ver se me tira da eleição, porque eu sou um pré-candidato e faço parte de uma estrutura de um grupo que tem mais 7 pré-candidatos. É a maior união política que já houve em Açailândia em torno de um projeto político para salvar, ou seja, para mudar a situação que está vivendo hoje o povo de Açailândia. O povo quer mudança. A situação do governo e o demais é boa, é ruim? Cabe ao povo julgar. A eleição está bem aí. A eleição está bem aí e vai julgar. Mas nós vemos hoje através das ruas, no contato com as pessoas e principalmente através das pesquisas, que são os indicadores científicos, que dizem que este grupão tem competência para ganhar a eleição. Então, o que houve foi uma investida política para macular a imagem
deste pré-candidato. Jeová, você quer falar, Bebezão? Eu acho que antes de qualquer indagação, Raí Silva e ex-prefeito Jeová Alves, é importante a gente esclarecer aqui para o nosso ouvinte que está acompanhando o nosso programa, porque essa informação foi divulgada também aqui no nosso programa, Jeová, de que todas as informações que foram vinculadas aqui em nosso programa, elas foram, em primeiro lugar, baseadas em declarações que foram dadas oficialmente, não é, pelo presidente e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, pelo Procurador Regional Eleitoral, Marcílio Medeiros, e principalmente pelo Cutrim, que faz afirmações aqui. Edmar Cutrim. Edmar Cutrim, que afirma textualmente, né, de que todas as contas desaprovadas pelo Tribunal de Contas é uma das causas de inelegibilidade. Então, o que realmente foi falado aqui nesse programa, nós, inclusive, respeitamos a sua colocação, mas se outro órgão de comunicação falou algo contrário, né? E eu queria completar, Bebezão, se você me permite, e diz mais aqui na citação do procurador, que esta relação é uma das que embasa o pedido de impugnação pelo Ministério Público do registro de candidatura do candidato que aparecer nessa lista. Então, foi esses termos que a gente colocou aqui, Jeová. Foi só reproduzindo o que disse os conselheiros, o presidente, e o procurador eleitoral. Então, assim, se houve alguém que realmente usou isso de forma incorreta para prejudicar a Vossa Excelência ou qualquer outro pré-candidato, o senhor pode ter certeza que não fomos nós aqui no nosso programa, mas o espaço está aberto para o senhor continuar. Deixa eu lhe falar, quando o Raí termina de esclarecer aí, muito claro o que diz o presidente, o procurador do Tribunal Eleitoral. Essa lista embasa, ou seja, é um instrumento que vai ser usado como base para as pessoas que querem entrar com um pedido de impugnação. Primeiro, ele não diz que isso aqui é quem dá a certeza da impugnação, ele diz que embasa. Inclusive, segundo, aqui é colocado também que, através dessa relação, será avaliado pelo Tribunal Regional Eleitoral e poderá ou não pedir o pedido de impugnação, que eles têm um prazo de 5 dias para que isso aconteça depois do registro da candidatura. Isso tudo, Bebezão, é solitário o que você terminou de ler aí, Raí. É verdade. Essa lista vai servir como instrumento para aqueles que querem entrar com um pedido de embargo a estas candidaturas. Agora, isto não quer dizer que o tribunal vai conceder. Sim, com certeza. Isso vai ser analisado. No meu caso, que tenho as contas com parecer prévio, e eu quero aqui, antes de falar do parecer prévio, deixar bem claro uma coisa. A Constituição Federal, no artigo 71 e no artigo 75, ela é bem clara em dizer que o Tribunal de Contas dos Estados, não é só no Maranhão, não tem competência para julgar prestação de conta. O tribunal não julga prestação de conta. É muito fácil, ou seja, o tribunal apenas emite um parecer técnico, porque o tribunal é um órgão técnico. Ele analisa através do seu quadro, do seu corpo técnico e diz o que ele viu dentro daquela prestação de conta e emite um parecer pela aprovação ou desaprovação, mas é um parecer. Ou seja, é uma sugestão, é o que ele acha, é o que ele viu, Agora, a competência de julgar é da Câmara Municipal, isso é muito claro. O ministro Gilmar Mendes, agora em decisão recente, ministro do STF, em decisão recente, o ministro Gilmar Mendes, do STF, Gilmar Mendes, isso aqui é um voto dele, texto de um voto dele, concedeu recentemente, em 5/3/2012, liminar em reclamação do STF, promovida pelo ex-prefeito de Iguaba Grande, Rio de Janeiro, contra o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, onde o ministro defere
medida liminar para que o autor do pedido resiste sua candidatura nas eleições de 2012, fase ao mesmo possuir contas rejeitada, ou seja, com parecer prévio, pelo Tribunal de Contas e aprovadas pela Câmara Municipal, no dia 5 de março. Jeová, eu gostaria de ser objetivo aqui, Jeová. Qual é a sua situação hoje? Você tem contas aprovadas pela Câmara de Vereadores, tem um parecer negativo pelo Tribunal, é essa a sua realidade? Eu estou aqui com as 2 certidões do Tribunal de Contas, dizendo que minhas contas foram aprovadas pela Câmara de Vereadores. Como se não bastasse, eu tenho aqui os 2 decretos legislativos assinados pelo presidente da Câmara, que nem votou em mim na época, votou contra. Mas ele fez o decreto é uma lei municipal, do Legislativo Municipal. Ele fez o decreto que está aqui. Vou deixar a cópia com vocês aqui. Claro, muito obrigado. Certo? Dizendo que as contas de Jeová referente ao exercício de 2003 e 2004 foram aprovadas pela Câmara Municipal. Então eu não tenho nada que impeça a minha candidatura. Eu participo hoje de um grupo e pretendo ser candidato, e posso não ser candidato se o meu grupo não me escolher para ser candidato. Porque lá nós vivemos uma democracia, é um processo de escolha. Nós somos 8 pré-candidatos. Vamos decidir em poucos dias. Então, se eu não pudesse ser candidato, jamais eu ia cometer a irresponsabilidade, primeiro comigo mesmo, e depois com minha família, e depois, e principalmente, com o povo de Açailândia, de andar nos 4 cantos desta cidade, pedindo ao povo apoio para a eleição, sem eu poder ser candidato. Jamais. Então eu não tenho nenhum pequeno problema com relação à minha candidatura. Inclusive aqui na lista do Tribunal de Contas, na própria lista, se você analisar aqui, do lado tem uma observação. Todos os casos têm observação. Que dizem que as minhas contas foram aprovadas pela Câmara. Embaixo aparece meu nome, que não tem a referência na frente, mas se você observar, Raí, eu quero até que você olhe. Claro, eu já olhei aqui a parte do... É o mesmo número de processos. É o mesmo número, é o mesmo processo de 2003. Aí ele põe aí irregular. Ou seja, isto aí houve uma influência política, uma influência de interesses pessoais em virtude de alto grau de amizade por parte de alguém, para que essa lista pudesse vir para cá e fazer o que fizeram, Raí. Mas em 2010 você já saiu também nessa mesma lista, Jeová? Sim, em 2010 as contas minhas estavam exatamente para ser aprovado na Câmara. Em 2009. Teve o parecer do Tribunal de Contas. Em 2010 você já estava nessa mesma lista que saiu para a eleição. Todos vão estar. Todos que foi. Aí está aí o Demar. Você já viu? Sim. E o Demar está aí. Está o Ildemar, está várias pessoas aí. Todos que tiveram lá as contas aprovadas, com parecer aprovado ou não, todos. Agora, tem Jeová, que constar nessa lista. Jeová, você sabe qual é a minha opinião com relação a isso? O senhor vem aqui no nosso programa hoje e faz o seu papel esclarecendo aos seus amigos, correligionários, eleitores com relação à sua situação. Afirma que realmente está legal com a justiça eleitoral e que está apta a concorrer. Eu acho que a gente tem que avançar aqui nesse momento que o senhor tem essa oportunidade, por quê? Aqui é bem claro, né? O Ministério Público ele tem o prazo de 5 dias para pedir a impugnação de qualquer candidatura, então está próximo. Até o dia 5 de julho, né, a gente terá, né, essas candidaturas impugnadas ou não. Então, né? O pedido. E impugnadas ou não, porque o Tribunal Regional Eleitoral também tem que definir isso no prazo máximo de 5 dias. Então, o que ocorre? A sua ida a São Luís foi nesse sentido, o senhor esclareceu, buscou informações, veio aqui munido, né, de alguns documentos. Bebezão, só concluir, porque nós vamos ter que ir um intervalo aqui rapidinho, porque na sequência vamos ouvir a resposta aqui do Jeová, tá certo? Certo, então, pois é, aí a gente vai abrir aqui outro leque de discussão, porque eu acho que essa matéria aqui é uma matéria vencida em função, né, de que esse ano, especificamente em função da ficha limpa, nenhum candidato vai poder fazer um trabalho de campanha sem que realmente a sociedade tenha a certeza se ele é candidato ou não. Por quê? Porque existe um prazo para ser impugnada essa candidatura em função da lei do ficha limpa. Logo após o intervalo, vamos lá, rapidinho, nós vamos falar aqui sobre a sua intenção com relação ao trabalho que o senhor está fazendo, né, como pré-candidato fortalecimento do seu pré-candidato.
aqui na programação da 101. De volta aqui com Jeová Alves, falando de um assunto que movimentou toda a cidade de Açailândia durante essa semana. Jeová, a gente falava aqui antes do intervalo comercial, Jeová, a respeito de sua posição. E você explicava justamente que a sua situação é uma situação diferente de muitos outros ex-gestores, né? Que estão nessa relação. Explica pra gente, você estava falando da questão da decisão do Supremo Tribunal Federal e também da decisão da Câmara Municipal de Vereadores que lhe deu essa tranquilidade em termos de aprovação das contas do município, Jeová. É isso? É exatamente isso. Não tem como discutir essa questão, porque não adianta ter aqui na internet um pronunciamento do Ministério Público, do presidente Edmar Coutrinho, porque não vai mudar a Constituição Federal. A Constituição Federal é certa e clara no artigo 71 e no artigo 75, que o parecer último, a decisão última das contas dos gestores é exatamente da Câmara Municipal. E eu tive as minhas contas aprovadas, viu, Bebezão? Pela Câmara Municipal. O ano de 2003 só foram 55 dias. Inclusive eu votei pela aprovação das suas contas. Você foi um que votou pela aprovação das contas. E o ano de 2004 foi também aprovado. Eu estou com todas as certidões aqui. O que acontece é que a minha situação é uma situação diferenciada. Me conceda uma parte, por favor, Jeová. Porque assim, às vezes tem coisas que o entrevistado, até pela sua própria situação, condição, né, posição, às vezes não pode explorar mais o assunto. Agora eu, na condição aqui, até de interessado de poder falar com mais clareza para o meu ouvinte, veja só, o que realmente coloca aqui, Jeová, é o seguinte: as suas contas teve o parecer do Tribunal de Contas do Estado pela desaprovação. Posteriormente foi encaminhada para a Câmara, que é o órgão que julga, né, e foi aprovada pela Câmara Municipal, né? Situação diferente, um exemplo aqui da ex-prefeita Gleide Santos, que teve as suas contas com o parecer pela desaprovação e teve também as suas contas reprovadas na Câmara Municipal. E consta aqui, como irregular. Tá? É bom que se diga que se as contas da ex-prefeita Gleide foi desaprovado, não foi pela falta do meu voto, não. Que eu votei nas contas de Gleide e fiz uma defesa na tribuna da Câmara. Então aqui não tem nada de questão pessoal, só para explicar, né, essa diferenciação de situação entre, né, Jeová Alves, Gleide e outros integrantes, outras pessoas que estão inseridas aqui nessa relação. Então, deixar bem claro que hoje Jeová vem aqui baseado justamente nessa decisão final que é da Câmara Municipal, não é isso, Jeová? Exatamente. Eu tenho a mais pura certeza, eu não tenho dúvidas, Raí, Bebezão, e quero aqui explanar ao povo de Açailândia que eu tenho certeza, segurança e confiança. Se do meu grupo eu for o escolhido para ser o candidato a prefeito, eu não tenho nenhum impedimento jurídico. E quero pedir a todas as pessoas que, de forma gentil, como amigo de Açailândia, amigo deste povo, que nos ajude a esclarecer esse fato. Porque semear nesta hora uma confusão, uma dúvida na cabeça das pessoas que daqui a poucos dias vão escolher o nosso prefeito, porque não significa dizer que eu, candidato a prefeito, já serei prefeito. Sim. Se eu for candidato, eu vou disputar a eleição. E aí, quem vai decidir é o povo. Então é necessário que o povo tenha um esclarecimento dentro de uma linha real e uma linha ponderada para que o povo não tenha dúvida na hora de escolher. Jeová, aqui para a gente, nosso tempo está um tanto quanto curto, mas Jeová, diante desta situação, diante dessa diferenciação colocada aqui pelo Bebezão, diante das suas contas aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores, você está tranquilo em, se for escolhido, não ter nenhum problema para ir subjúdice para a eleição, Jeová? Nenhum problema. E outra coisa, se eu não puder ser candidato, quem primeiro não apresenta o registro da minha candidatura e o meu nome para o meu grupo escolher sou eu. Então o que eu coloquei aqui, tem prazo, dia 5 vence o prazo. Por que, Bebezão, que eu vou apresentar o meu nome para ser candidato se eu não posso ser votado só para daqui a 10 dias, 15 dias, a Justiça Eleitoral dizer para mim, você não pode ser candidato? Jamais.
eu ia me expor ao ridículo. Com certeza. Daqui a poucos dias, bem afirmou o Bebezão, a Justiça Eleitoral vai decidir, não é sobre a vida de Jeová, não, é quem for o candidato. Pode ser Jeová, pode ser Gleide, pode ser Juscelino, pode ser Elson Santos. A Justiça vai dizer se tem condições ou não de ser candidato. Agora eu, com a consulta jurídica que eu faço nos tribunais de justiça e com as decisões do Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão que eu tenho em mãos, eu não tenho nenhuma dúvida. Você acredita na justiça, é isso, Jeová? Eu acredito na justiça porque a justiça vê. A justiça tem juízo. A justiça pratica a justiça. E eu acredito nisto. Então eu não tenho nenhum problema relativo à minha candidatura. Vou procurar divulgar isso nos 4 cantos da cidade, porque durante essa semana inteira, o que houve foi uma divulgação pessoal das pessoas que é desinteressada da minha pessoa e às vezes pertence a outro grupo político, dizendo o Jeová não pode ser candidato, o Jeová é inelegível. Não houve uma preocupação de analisar o caso direitinho, porque macular a imagem das pessoas geralmente é muito bom para alguns. Mas eu tenho certeza que Deus é grande, Deus é justo, Deus está do lado do povo de Açailândia e eu faço parte desse povo, portanto Deus está do nosso lado. Nós vamos com certeza sair fora com a vitória e Deus vai ajudar que o povo de Açailândia vai escolher o melhor para esta cidade. Jeová, aqui para a gente finalizar, você não está em nenhum momento, porque os jornais de hoje, o Jornal Progresso hoje dizia de que alguns pré-candidatos que apareceram na lista ficaram muito abatidos em relação a essa decisão do Tribunal de Contas do Estado. Em nenhum momento você está abatido ou vai mudar o seu curso em relação à sua pré-candidatura, Jeová? Eu não mudo nada, vou continuar trabalhando. Inclusive amanhã, às 7h30 da noite, vai ter uma reunião lá em casa, que lá eu vou esclarecer detalhadamente coisas que aqui eu não posso em virtude do tempo. Mas eu quero até convidar aos amigos nossos do grupão e outras pessoas, todos aqueles da comunidade que quiserem ir lá na minha casa, amanhã, sábado, às 7h30 da noite, que lá eu vou esclarecer todos os fatos, que lá nós vamos ter mais tempo, e vou passar para a mão de muitas pessoas um documento aonde vai as pessoas levar para casa para analisar e ver exatamente que não tem nada contra a minha candidatura. Olha, última pergunta, Jeová, até mesmo porque tudo que foi dito aqui a gente costuma reproduzir para o interessado, nesse caso o senhor, né? E durante a semana foi especulado aqui no nosso programa de que haveria, inclusive, uma manifestação, né, até de satisfação dentro da própria estrutura de oposição com relação ao seu nome, o nome de Gleide, ter figurado nesta relação. O senhor tomou conhecimento? Se tomou conhecimento, qual foi o seu comportamento ou isso nunca existiu? É bom que se deixe o espaço para o senhor falar a respeito desse assunto. E como é que o senhor se comporta diante, né, desses comentários? Eu tenho certeza que ninguém fez essa manifestação dentro do grupo de oposição. A manifestação de descontentamento, ela existe. Descontentamento, a manifestação de não concordar com esse tipo de ofensa às pessoas, nosso grupo tem apresentado. Mas de satisfação por nós estar figurado diante dos quadros eletrônicos. Então ninguém comemorou o fato do senhor, que figura como um dos pretensos, que está inclusive figurando na frente nas pesquisas, e de Gleide também, que é um dos nomes que também figura na mesma situação que o senhor. O senhor não recebeu essa informação e nem tomou conhecimento? Não tomei conhecimento, nem acredito, porque nós somos um grupo unido, é a maior união de grupo político em Açailândia, a maior, desde que Açailândia passou a cidade. Nunca houve uma união tão grande e tão forte como esta. Então essa união não ia deixar isso acontecer. Jeová Alves, muito obrigado pela sua vinda. Agradecer também ao empresário Zé Luiz, capitaneando aqui ao Jeová Alves. Muito obrigado e a gente vai com certeza discutir em outras oportunidades, Jeová. Muito obrigado pela vinda. Faço o senhor reforçar o convite aí para a sua reunião. Eu quero aqui agradecer a vocês que abriram esse espaço, a Isabel, professor do Agival, ou seja, a toda a equipe da Marconi, que gentilmente nos cedeu esse espaço. Eu quero pedir, Bebezão e Raí, que nos abra espaço para que os nossos advogados possam, numa data breve, que eu vou marcar ainda, vir aqui
para esclarecer com dados técnicos, que nós que somos leigos no assunto, às vezes não temos o conhecimento mais profundo e técnico do assunto. Uma coisa eu tenho certeza, que eu não tenho problema com minha candidatura. Isto é um fato real. E eu quero aqui agradecer a todos pela oportunidade e encerro convidando aos meus amigos que possam ir na reunião amanhã, lá em casa. Amanhã é sábado e aí vou fazer uma reunião à noite. Eu moro ali pertinho do CESP. Quem não sabe onde é a minha casa, e pouca gente nessa cidade não sabe onde é a casa do Jeová, mas se alguém porventura não souber, é ir para o CESP que vai ver minha casa. E lá eu vou estar com o tempo suficiente e documento para esclarecer este fato. Agradeço a todos e entrego nas mãos de Deus e entendo que Deus possa fazer desta eleição o processo mais democrático possível e possamos escolher o que for o melhor, se Deus quiser. Jeová, um abraço. Revisão até segunda-feira. Muito obrigado à audiência de todos, um abraço, Raizinho, e até segunda, se Deus quiser. Vamos finalizar o nosso programa de hoje por aqui, agradecendo a você pela sua audiência, desejar a todos aí um bom final de semana e na próxima semana, muitas novidades aqui no nosso programa. A seguir tem Jailson Farias e Romualdo Oliveira aqui na programação da 101 FM, sempre com novidades, informações. E claro, amanhã, a partir das 8 horas da manhã novamente, tem Bom Dia Sailândia, o comando do professor Dorival, com mais entrevistas, novidades, informações e a sua participação aqui na Marconi FM 101,9. Grande abraço para você, muito obrigado e a gente volta a se falar então na segunda-feira. Um abraço.